Oi pessoal, então essa aqui é a aula 20 do curso de Banco de Dados Zoom, onde a gente vai estudar o modelo entidade relacionamento. Na aula passada a gente falou sobre o projeto de banco de dados e vimos um pouco do papel do modelo entidade de relacionamento no processo de projeto de banco de dados. A gente vai estudar mais detalhadamente como é que faz para usar o modelo entidade de relacionamento no projeto conceitual de banco de dados. Essa aula hoje é bastante baseada no capítulo 3, ou equivalente a outras edições, do livro Fundamentals of Database Systems, de Almaz Navati, sétima edição de 2016. Existem várias outras edições do livro, inclusive em português, e existe um capítulo específico sobre entidade de relacionamento, é só procurar no índice. Nessa edição é o capítulo 3, e a gente vai basear bastante nossa aula no material desse livro. Bom, a gente já viu que a modalidade do modelo ER é criar um esquema conceitual de banco de dados, definir tipos de dados, como é que eles se associam, mas não há na entidade de relacionamento definição de como os dados são consultados ou modificados. O modelo de entidade de relacionamento utiliza uma notação gráfica para produzir esquemas. O resultado desse esquema é um diagrama de entidade de relacionamento, ou DR. Mais tarde, na aula 22, a gente vai ver a conversão desse tipo de esquema para um esquema relacional. Então, a gente já viu isso na aula passada, né? O processo do projeto de banco de dados envolve projeto conceitual, projeto lógico, projeto físico, e o que a gente vai usar é o modelo de entidade de relacionamento para gerar esquemas a partir do projeto conceitual, que é uma descrição de mais alto nível da estrutura do banco de dados, sem detalhes de implementação, independente do tipo de SGBD usado, e a ideia é construir um modelo que seja semântico, e esse então é o ponto de partida para o projeto de banco de dados. A gente já viu isso na aula passada, só repetindo aqui que modelagem conceitual, o nosso objetivo é representar a semântica da informação, independente das considerações de eficiência. A gente não se preocupa em descrever a estrutura de armazenamento. Os requisitos aqui são clareza, facilidade de compreensão, exatidão formal, e o exemplo de modelo que a gente vai usar para isso é o entidade de relacionamento. Bom, no entidade de relacionamento, um dos construtores semânticos básicos para se usar é o conceito de entidade e, junto com isso, um conceito de atributos. Uma entidade é um objeto básico, então, no modelo DR, representa uma coisa, um ente qualquer do mundo real, né, com essência própria. Esse ente, esse objeto, ele pode ter essência física, por exemplo, um carro, uma casa, um funcionário, um aluno, uma aeronave, ou pode ter uma existência conceitual, uma empresa, um serviço, um curso, que não tem existência física, tem existência conceitual, mas também podem ser considerados objetos reais, objetos do mundo real. E os atributos eles descrevem propriedades específicas que descrevem essas entidades. Por exemplo, a entidade empregado pode ser descrita pela propriedade nome, que é o seu nome, pela sua idade, pelo seu endereço, tudo são propriedades da entidade empregado. Geralmente, em vez de tratar as entidades em separados, as entidades são agrupadas em tipos de entidade. Então, o tipo de entidade define uma coleção ou um conjunto de atributos, de entidades que tem os mesmos atributos, tem as mesmas características, as mesmas propriedades. Cada entidade do banco de dados é descrita através do seu nome e atributos, né? Um tipo de entidade, ou que a gente também acaba chamando popularmente também de entidade, né? Não faz muita diferença, é representado nos diagramas como uma caixa retangular contendo o nome do tipo de entidade. A gente já vai ver exemplos aqui de entidades. Os nomes dos atributos são colocados de formas ovais e são ligados a seu tipo de entidade através de linhas retas. Os atributos compostos são ligados a seus atributos componentes através de linhas retas. Isso tudo a gente vai ver depois. Atributos multivalorados são exibidos em formas ovais duplas. Tudo isso a gente vai ver depois, mostrando aqui os exemplos. A gente vai ter vários exemplos olhando isso aqui. Também vale a pena a gente explicitar um pouquinho a diferença entre o conceito de tipo e conjunto de entidade. O tipo de entidade ele descreve o esquema, ou seja, a estrutura, para um conjunto de entidades que compartilham a mesma estrutura. A coleção de entidades de determinado tipo de entidade é agrupada num conjunto de entidades, que também é chamado de extensão do tipo de entidade. Então, os conceitos de tipo de entidade, conjunto de entidade, tipo de entidade e entidade acabam se misturando. Então, assim, as entidades de um mesmo tipo são agrupadas nesse tipo. E o conjunto das entidades de um tipo é chamado de conjunto de entidades. Tá certo?
O diagrama R, então, é o diagrama de entidade de relacionamento, onde os tipos de entidades são apresentados como retângulos e os atributos como ovais, né? Formas ovais, com uma linha para o retângulo representando seu conjunto de entidades. Pronto, apareceu aqui o primeiro exemplo. Então a gente tem aqui o tipo de entidade, doce, um chocolate, um bolo, um bombom, qualquer coisa. E nesse caso, esse tipo de entidade doce ele tem dois atributos, como sendo o nome do doce e o seu fabricante, que está sendo aqui representado pelo atributo FABR, Faber. Né? Cada entidade doce vai ter valores para esses dois atributos. Por exemplo, eu posso ter uma entidade que o nome é Twizzlers e o fabricante é Hershey. Né? Então, isso aqui seria uma entidade desse conjunto. Um outro conceito super importante, além de atributos e entidades e atributos no modelo R, é o conjunto com o conceito de relacionamento. Né? Por isso que, inclusive, chama-se modelo entidade e relacionamento, que os dois principais tipos de construtores semânticos do modelo R é justamente as entidades e os relacionamentos. Sempre que o atributo de uma entidade se refere a uma outra entidade, existe algum relacionamento entre as duas entidades. Então, por exemplo, se a gente tivesse o gerente do departamento se refere ao empregado que gerencia o departamento. O atributo departamento de projeto se refere ao departamento que controla o projeto. O atributo supervisor do empregado se refere a um outro empregado. O atributo departamento de empregado se refere a outro departamento. Então, tudo são referências que são feitas de uma entidade a outra entidade. No modelo NR, essas referências não devem ser representadas como atributos, e sim como relacionamentos. No projeto inicial das entidades, normalmente os relacionamentos são capturados como atributos, e à medida que o projeto é refinando, esses relacionamentos acabam aparecendo, os atributos são convertidos para relacionamentos. Mais formalmente, o tipo de relacionamento R entre N tipos de entidade, E1, E2, EN, define um conjunto de associações ou conjunto de relacionamentos entre entidades desse tipo. Matematicamente, eu tenho um conjunto de relacionamentos R, é um conjunto de instâncias de relacionamento RI, onde cada RI associa N entidades individuais, E1, E2, EN, e cada entidade EJ em RI é um membro do tipo de entidade EJ para todos os N's aí envolvidos. No diagrama R, os relacionamentos são representados em losangos. Para explicar já de uma maneira mais simples, na grande maioria dos casos, esse N dos tipos de entidade que participam do relacionamento ele é igual a 2. Né? Então, a grande maioria dos casos, a gente vai ter relacionamentos binários. Em alguns poucos casos, a gente vai ter relacionamentos ternários, e relacionamentos com N maior do que 3 são muito, muito, muito raros. Né? Na maioria das aplicações isso não acontece. O conjunto de relacionamentos então conecta dois ou mais conjuntos de entidades, tipicamente 2, né? E tem que ter pelo menos 2, representado por um losango com linhas para cada conjunto de entidades envolvida no relacionamento. Está aqui então vários exemplos, agora tem um exemplo aqui um pouco mais completo, onde eu tenho três tipos de entidade, loja, doce e cliente. Loja tem os atributos nome e endereço, doce tem os atributos nome e fabricante, cliente tem os atributos nome e endereço. E aqui eu tenho os relacionamentos entre loja e doce, entre loja e cliente e entre cliente e doce. O relacionamento entre loja e doce chama-se vende. Se você quiser ler da esquerda para a direita, vai ver que esse relacionamento representa que loja vende doce, cliente frequenta a loja e cliente gosta de doce. Certo? Então, isso que é a semântica que esses relacionamentos tentam capturar. Então, nesse diagrama R que a gente está vendo aqui, nesse esquema de entidade de relacionamento que a gente está vendo aqui, nós temos, nesse caso, 3 entidades, 1, 2, 3 e 3 relacionamentos, 1, 2, 3. Né? Todos esses relacionamentos aqui são binários, ou seja, eles envolvem somente dois tipos de entidade. Vende envolve loja e doce, loja envolve frequenta e cliente e gosta envolve cliente e doce. Certo? Então eu tenho aqui já um primeiro exemplo de um esquema de entidade de relacionamento. Como é que são os elementos dos conjuntos de relacionamento, que fazem parte do relacionamento? O valor de um conjunto de entidade é um conjunto de entidades a que ele pertence. Por exemplo, o conjunto de todas as lojas no nosso banco de dados. O valor de um relacionamento é o conjunto de listas de entidades relacionadas, uma de cada conjunto de entidades relacionadas. Então vamos ver isso aqui na prática. Então eu tenho aqui o conjunto de entidade, o tipo de entidade loja, e aqui eu tenho um conjunto de entidades loja. Né? Nesse caso aqui eu numerei 1, 2 e 3. Certo? Doce é a mesma coisa, eu tenho aqui o conjunto de entidades doce, tenho 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu tenho um conjunto de relacionamento vende. Então, cada elemento desse conjunto de relacionamento, né,
é um par de entidades, das entidades participantes, do tipo de entidade participante. Então, esse primeiro relacionamento, ele é o par loja 1, doce 2, loja 1, doce 3, loja 1, doce 5, né, dos vários elementos, loja 2, doce 1, loja 2, doce 5. Então, cada elemento do relacionamento vende é um par de entidades que envolve uma entidade do tipo loja e uma entidade do tipo doce. Tá certo? Então, em relacionamentos binários, todos os elementos são pares. São pares das entidades que formam esse relacionamento. A gente vai ver relacionamento ternário daqui a pouco. Já já vamos ver isso aqui. Deixa eu chamar a atenção aqui que eu tenho aqui essa entidade 1 participando de 3 relacionamentos, né? 1, 2, 3. Essa entidade participando de 2 relacionamentos e essa entidade não participa de nenhum relacionamento. Da mesma maneira que essa entidade 1 participa de um relacionamento, essa participa de um relacionamento, essa participa de um relacionamento, essa participa de 2 e essa 4 não participa de nenhum. Isso aqui é possível, tá certo? Então, nesse caso aqui, então, só enfatizando, o conjunto de entidades de um tipo de entidade é um conjunto de entidades desse tipo, exemplo, loja doce, e o conjunto de relacionamentos, o conjunto de relacionamento de um relacionamento binário envolve pares de entidades, uma de cada tipo de entidade que forma esse relacionamento, tá certo? Então esse aqui é o vende, que envolve entidades do tipo loja e doce, certo? Vamos em frente. Existem casos em que a mesma entidade pode participar do mesmo relacionamento 2 vezes. É o caso aqui do relacionamento indica, que é um chamado autorrelacionamento de instâncias, de entidades cliente com ele mesmo. A ideia aqui é capturar a seguinte semântica, que um cliente indica um outro cliente para participar aqui das vendas de doces, tá certo? Nesse caso, essa participação dupla, ela precisa ser desambiguada usando aqui essas strings que estão em cima das linhas, né, que ligam o relacionamento à sua entidade, que são chamados de papéis. Então, nesse caso, o cliente participa de indica como indicante e cliente participa de indica como indicado, significando que um cliente desse lado está relacionado ao outro cliente desse lado, porque esse cliente foi um indicante e esse foi indicado por esse outro cliente. Tá certo? Então, esse aqui é um chamado autorrelacionamento, que é um relacionamento binário, nesse caso, que envolve duas entidades do mesmo tipo, né? Então, esse papel da participação, ou role, também chamado de role, nesse caso é indicante, e nesse caso é o de indicado. Então, essas strings são chamadas de papéis, ou role, da participação da entidade no relacionamento. Eles vão aparecer sempre que eu tiver autorrelacionamentos, né? Relacionamentos de um tipo de entidade com ele mesmo. Se a gente for ver aqui agora no nosso diagraminha, ou ver como é que são os tipos de entidades, então eu tenho aqui todos o conjunto de entidades do tipo cliente, nesse caso 1, 2, 3, 4 e 5, o mesmo conjunto 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto indica, o conjunto de relacionamentos indica, ele é composto de pares de entidades do tipo cliente, né? Desse lado como indicante, desse lado como indicado. Então aqui significa que o cliente, a semântica aqui é que o cliente 1 indicou o cliente 2, o cliente 1 indicou o cliente 3, o cliente 1 indicou o cliente 5, o cliente 3 indicou o cliente 1 e o de cliente 3 indicou o cliente 5, certo? Então, nesse caso aqui eu tenho um exemplo de um autorrelacionamento que envolve entidades, dos dois lados, entidades do tipo cliente. Então esse é um exemplo do autorrelacionamento. Bom, vamos ver agora um exemplo de um relacionamento que envolve mais do que duas entidades, um chamado relacionamento ternário, né? Algumas vezes necessitamos de relacionamento que conecta mais de dois conjuntos de entidades. Então, nesse exemplo aqui, suponha que um consumidor somente compra doces de uma certa loja. Então, determinados doces só são comprados pelos clientes de uma determinada loja, certo? Os 3 relacionamentos binários gosta, vende e frequenta, eles não nos permitem fazer essa distinção. Mas um relacionamento de 3 entidades poderia. Então, a gente vai introduzir aqui no nosso esquema R, nesse nosso diagrama, vamos introduzir um outro tipo de relacionamento, o relacionamento prefere, né? Então, eu tenho as mesmas 3 entidades, loja, doce e cliente, com seus atributos,
né? E agora esse relacionamento prefere, ele envolve entidades, três tipos de entidades. Uma entidade do tipo loja, uma entidade do tipo doce e uma entidade do tipo frequente. A ideia aqui é que determinados clientes preferem comprar determinados doces em determinadas lojas. Então, por exemplo, Maria prefere comprar brigadeiros na doceria Doce Feliz. E prefere comprar quindim na drogaria, na doceria X. Né? Essa que é a ideia aqui. Isso a gente não consegue capturar com aqueles três relacionamentos binários. Só consegue capturar essa semântica com esse relacionamento que envolve os três tipos de entidades. Aqui no nosso diagrama, então a gente vai ver aqui, ó, aqui eu tenho o conjunto de entidades clientes, conjunto de entidades loja, conjunto de entidade prefere, conjunto de entidade doce. Então, cliente 1 prefere comprar o doce 2 na loja 1, cliente 2 prefere comprar o doce 2 na loja 1 também, o cliente 1 prefere comprar o doce 2 na loja 5, né? Desculpa, não, o cliente 2 prefere comprar o doce 1 na loja 5 e o cliente 1 prefere comprar o doce 2 na loja 5, certo? Então essa é a semântica dos relacionamentos. Então veja que nesse caso do relacionamento ternário, né, os elementos do conjunto de relacionamento prefere, eles são triplas e não pares, né? São triplas de entidades. Então, ou seja, cada elemento de prefere envolve uma entidade do tipo cliente, uma entidade do tipo loja e uma entidade do tipo doce. Tá certo? Então esse aqui é um conjunto de relacionamento ternário, certo? Aqui a gente, só para mostrar um exemplo, que a gente pode conviver no mesmo diagrama com relacionamentos binários e ternários sem nenhum problema. Porque a semântica de prefere, ela não é capturada pelos outros três relacionamentos. Tá certo? Ou seja, o cliente pode gostar de dos doces, mas pode preferir comprar em determinada loja. O cliente pode frequentar outra loja, mas ele pode preferir comprar determinado doce em uma loja. E uma loja pode vender doce independente de ter clientes que preferem comprar lá ou não. Então isso não tem... Ou seja, esses relacionamentos eles não dependem entre si, são totalmente independentes nessa modelagem que a gente está fazendo aqui. Legal. Bom, então a gente viu basicamente até agora, digamos, os conceitos mais fundamentais do modelo de entidade de relacionamento, que é o conceito de entidade, relacionamento e seus atributos. Né? E vimos aqui então relacionamentos de grau 2 e de grau 3. O modelo de entidade de relacionamento permite que a gente especifique a maneira como as entidades participam dos relacionamentos, restringindo a participação. Existem basicamente duas maneiras de indicar essa restrição. Restringindo a participação máxima, ou seja, o máximo de entidades, de um tipo de entidade que pode participar de determinado relacionamento, e a participação mínima, o mínimo de entidades de um conjunto que pode participar de um relacionamento. A participação mínima pode ser opcional ou total, ou também chamada de obrigatória. Ela é mínima quando a participação de um determinado tipo de entidade no relacionamento, ela pode ser zero, né? Ou seja, eu não sou obrigado, nem todas as entidades são obrigadas a participar do relacionamento, né? E ela é total quando todas devem participar, nenhuma pode deixar de participar. Já vamos ver exemplos aqui. Então, todas as entidades do conjunto precisam participar do relacionamento ou algumas podem não participar. Com relação à máxima, eu posso indicar que a participação máxima é no máximo um ou no máximo muitos. Cada entidade pode participar uma vez do relacionamento ou pode participar muitas vezes. Então vamos começar discutindo a participação mínima e vamos dar exemplos aqui. Depois a gente vai ver a participação máxima. Então vejam esse caso aqui desse relacionamento loja e vende doce, tá certo? Nesse caso, né, na semântica dessa aplicação, desse banco de dados, a gente está obrigando, né, que todos os doces, todas as entidades do tipo doce, participem pelo menos uma vez do relacionamento vende. Tá certo? O que significa o seguinte, um doce só estará no banco de dados se ele for vendido por alguma loja. Tá certo? Mas eu permito que determinadas lojas não vendam doce nenhum nesse meu banco de dados, na semântica dessa minha aplicação.
Vejam que aqui eu não tô preocupado com nenhuma semântica específica do mundo real de nenhuma aplicação. Eu estou criando uma própria aplicação aqui, estou dizendo que nessa aplicação essa semântica se aplica, tá certo? Lojas podem ou não vender doces, eu posso ter loja que não vende nenhum doce, mas todo doce, para estar no meu banco de dados, ele precisa ser vendido por alguma loja. Então, essa é a semântica que eu estou usando aqui. Então, o conjunto de entidades loja, então vejam que eu posso ter lojas, entidades do tipo loja, que não participam de nenhum relacionamento vende. Mas todas as entidades do tipo doce devem participar de um relacionamento, né? Pelo menos uma vez. Algumas, como essa 4, participam 2 vezes. Tá certo? Então, nesse caso, então, a participação de doce é chamada de obrigatória. E para indicar, então, participação parcial, no BD, uma loja pode não vender nenhum doce. Então, para indicar isso, na minha modelagem, no meu diagrama ER, eu uso uma aresta simples, ligando loja a vende, tá certo? Mas como a participação de doce em vende é total, então no banco de dados todo doce é vendido por pelo menos uma loja, para indicar a participação total, eu uso uma aresta dupla no meu diagrama, tá certo? Então toda vez que eu ver uma aresta dupla, eu estou indicando que a participação das entidades desse tipo, nesse relacionamento, ela é obrigatória ou total, tá certo? E quando eu tiver uma aresta simples, essa participação ela é parcial, né, ou não obrigatória, não total, ok? Então esse é a maneira como você especifica a semântica da participação mínima, total ou parcial das entidades nos relacionamentos. Aqui, trazendo aqui para o nosso exemplo, aqui vejam, já vimos aqui, né, que nesse meu banco de dados, os doces, né, qualquer doce do meu banco de dados, ele precisa necessariamente estar sendo vendido por alguma loja para permanecer no banco de dados. Também só permito clientes que frequentem alguma loja, embora eu possa ter lojas que não permitam clientes, né, então eu tenho participação parcial de loja e participação total de doce em vende. Gosta, pode ter participação parcial dos dois lados, quer dizer, existem doces que nenhum cliente gosta no banco de dados e podem existir clientes que não gostam de nenhum doce do banco de dados, né? Então a participação é parcial nos dois casos. Aqui, em frequenta, a participação de loja é parcial, algumas lojas não são frequentadas por nenhum cliente do banco de dados, mas só existem clientes do BD que frequentem pelo menos uma loja. Então a participação aqui é total, tá certo? Aqui adicionei aqui um relacionamento novo que não estava nos outros diagramas anteriores. Fazendo aqui da participação não indica, né? É parcial dos dois lados, né? Alguns clientes os clientes não precisam indicar e nem ser indicados por outros clientes, né? Não necessariamente, então esse relacionamento é parcial. Agora aqui nesse relacionamento fabrica. Todos os fabricantes que estão no banco de dados fabricam um doce e todos os doces têm um fabricante. Portanto, é total dos dois lados aqui, tá certo? Tanto em doce como fabrica. Então, a participação total em todos os relacionamentos desse diagrama está sendo indicada por uma aresta dupla. Então, aqui, aqui, aqui e aqui. E as participações simples, né, as arestas simples, essa, indicam relacionamentos parciais, não totais ou não obrigatórios, tá certo? Vou avançar aqui um pouquinho. Onde está meu mouse? Bom, a gente viu então as participações mínimas, né, até agora. Vamos ver agora então a participação máxima, né, que pode ser um ou muitos. Cada entidade pode participar uma vez do relacionamento ou pode participar muitas. Então vamos ver aqui o exemplo. Nesse caso, né, nesse exemplo que eu estou dando aqui, uma loja pode vender mais de um doce. Então, por isso eu tenho aqui a participação de uma entidade participando muitas vezes de vários relacionamentos, né? Então, um participa 1, 2, 3 vezes, 2 participa 2 e 2. E eu posso ter doces que são vendidos mais de uma vez. Então, esse doce 1 participa mais de uma vez, 2 participa mais uma vez só, 2 participa de uma vez só, 3 participa mais 4 participa 2 vezes. Então, eu indico isso, né, com essa anotação aqui, ó, participação múltipla. No banco de dados, uma loja pode vender muitos doces, portanto, pode participar de N mais 1 relacionamentos.
né? Então isso eu indico, né, que a participação, então uma loja pode vender N doces, tá? Assim que a gente vai ler isso aqui. Loja N doces. Vejam que a participação fica do outro lado, tá certo? Porque a leitura correta é loja vende N doces. Beleza? E o mesmo doce pode ser vendido por múltiplas lojas, portanto pode participar de M mais um relacionamento. Poderia até usar N aqui também, mas é só para indicar que esse número aqui não precisa ser o mesmo dos dois lados, claro, né? Então, a doce é vendido por M lojas, por muitas lojas, tá certo? Então pronto, essa é a anotação. Então a gente usa esses numerozinhos em cima das arestas para indicar a participação, que nesse caso aqui é múltipla, né? O mesmo doce pode participar várias vezes de vende e a mesma loja pode participar de várias vezes de vende. Esse não é o caso em todos os relacionamentos, vou mostrar aqui um exemplo agora em que isso não acontece. Então já vimos aqui que loja de doce é MN, mas se a gente for olhar, bom, frequenta também, né? Um cliente pode frequentar M lojas e uma loja pode ser frequentada por N clientes. Um cliente pode gostar de N doces e um doce pode ser gostado por N clientes, né? Pode ser gostado por N clientes. Bom, então, aqui eu tenho vários relacionamentos que a gente chama de muitos para muitos, né? Então, onde dos dois lados eu tenho muitos, do lado esquerdo e do lado direito sempre, tá certo? Então aqui eu tenho vende, frequenta e gosta, são relacionamentos chamados de muitos para muitos, tá certo? Mas eu também tenho relacionamentos aqui que não são muito para muitos. Por exemplo, o fabrica, né? Um doce é fabricado por somente um fabricante, mas um fabricante pode fabricar vários doces. Então vejam só, cada doce só pode participar, cada entidade do tipo doce só pode participar uma vez do relacionamento fabrica, porque eu não tenho duas pessoas fabricando o mesmo doce, tá certo? Então o mesmo doce só pode ser fabricado por um fabricante. Portanto, esse relacionamento é um do lado doce, e eu represento isso do outro lado, né? Mas o mesmo fabricante pode fabricar N doces, tá certo? Então ele é N desse lado. Então vejam que esse é um exemplo de um relacionamento um para muitos, tá certo? Um para N ou um para muitos. Então, um fabricante fabrica N doces, né? Da mesma maneira, no meu banco de dados, eu só permito que um determinado cliente seja indicado uma vez, tá certo? Então, um cliente indica N clientes, mas um cliente só pode ser indicado por um cliente, tá certo? Então esse relacionamento, que é um autorrelacionamento, ele é um para N, é um para muitos, ele não é muitos para muitos. Então eu tenho aqui dois relacionamentos, um para muitos, o fabrica e o indica, né? Eu tenho vários relacionamentos N para N, o vende, o frequenta e o gosta, tenho dois relacionamentos, um para N, que nesse caso é o fabrica e o indica, tá certo? Isso na semântica desse meu banco de dados. Eu não permito que um cliente seja indicado por mais de uma pessoa e eu só permito que um determinado mesmo doce seja fabricado por um só fabricante. Por exemplo, Choquito só é fabricado pela Nestlé e assim por diante. Tudo bem? Então eu tenho aqui exemplos de relacionamentos um para muitos, dois aqui no caso fabrica e indica. Bom, como é que a gente faz com relacionamentos ternários? Né? Então vamos voltar aqui para o nosso... Como é que a gente faz colocar restrições dos relacionamentos ternários? Então aqui eu tenho o meu relacionamento loja, doce, cliente, o relacionamento prefere entre loja, doce e cliente. Vamos estudar essa situação para ver como é que a gente coloca aqui as restrições de participação máxima no caso aqui do relacionamento ternário. Então vamos lá. A Luísa prefere comprar queijadinha na Sonho Doce. Ok. E Maria prefere comprar queijadinha na Sonho Doce também. Então olha só, para cada par doce loja, eu posso ter N clientes que preferem esse par. Ou seja, cada par doce loja pode ser preferido por N clientes. Tá certo? Pode ser preferido por N clientes. Então significa que do lado... Então eu posso dizer que o par loja doce é preferido por N clientes. Portanto, o N fica aqui do lado cliente. Tá certo? Então o par pode participar múltiplas vezes do relacionamento. O par loja doce. Ok? Luísa prefere comprar queijadinha
na Sonho Doce. E Luísa também prefere comprar brigadeiro na Sonho Doce. Ele tem dois doces preferidos na mesma loja. Ou seja, para cada par cliente-loja, Luísa Sonho Doce, podem haver M doces preferidos. Então, o par cliente-doce, cliente-loja, né, pode participar múltiplas vezes, N vezes. Certo? Então, só que estou usando M em vez de N. Certo? Então, M vezes. Agora, Maria prefere comprar queijadinha na Sonho Doce. Mas eu não posso dizer que Maria prefere comprar queijadinha na Doce Bom. Né? Porque eu só tenho um doce preferido por loja. Então, para cada par cliente doce, para cada par cliente doce, só existe uma loja preferida. Então, para cada par cliente doce, só existe uma loja preferida. Portanto, esse relacionamento é um em loja. Tá certo? Então, aqui eu tenho um relacionamento ternário, onde a participação do par cliente doce é 1, do par loja doce é N e do par loja cliente é M. Como eu estou mostrando aqui nesse exemplo. Esse raciocínio tem que ser feito toda vez que eu tiver um relacionamento ternário, né, para poder colocar corretamente as gestões de participação máxima aqui no nosso diagrama entidade de relacionamento. Só a título de curiosidade, nesse caso, no caso da participação mínima, né, a gente está falando aqui da participação máxima, mas no caso da participação mínima, nesse meu exemplo, eu estou deixando que uma loja participe quantas vezes quiser de prefere, quantas vezes quiser não. A participação não é obrigatória de nenhuma dos tipos de entidade em prefere, por isso que eu estou usando linhas simples aqui nessas arestas entre loja, doce prefere, entre loja prefere, doce prefere, cliente prefere. Tá? Então, no caso, eu estou fazendo aqui a gestão de participação máxima, mas a mínima, nesse caso aqui, eu estou deixando parcial nos 3 casos. Tudo bem? Então é isso. Uma maneira alternativa que é usada em alguns casos para representar a participação máxima e mínima é usar em cima das arestas um par que indica qual que é a participação mínima e qual a participação máxima. Então, por exemplo, nesse nosso caso aqui, a loja pode participar no máximo 0, no mínimo N vezes. Doce pode participar no máximo no mínimo uma vez e no máximo N, significando que todo doce deve participar de uma vez só. Gosta 0N dos dois lados. Frequenta 0N e 1N, porque o cliente é obrigado a frequentar pelo menos uma loja, então 1N. 1N em doce e fabricante de fabrica, aliás, desculpa, 1 no caso de fabrica, porque ele pode participar no máximo e no mínimo uma vez, né? O fabricante pode participar no máximo no mínimo uma e no máximo uma vez, N vezes. E aqui indicado 0N e 0,1. Isso aqui significa a mesma coisa que a gente viu aqui. Deixa eu voltar aqui atrás. A mesma coisa aqui, tá certo? Mesma coisa, só que usando a mesma semântica, só que usando uma anotação diferente, tá certo? Que vocês vão ver usando em alguns casos aí. Mas a gente aqui no curso sempre vai usar aquela anotação que a gente viu. Não vamos usar essa anotação de máximos e mínimos, não. Vamos usar a anotação de aresta dupla e a anotação das participações máximas em cima das arestas. Mas essa aqui, a noção usando cardinalidades, também é possível usar, certo? Bom, uma coisa que a gente não falou até agora, mas que é possível, é que determinados relacionamentos também tenham atributos. Algumas vezes, então, é útil adicionar um atributo para um relacionamento. Esse atributo é uma propriedade das instâncias de conjunto de relacionamentos. Então, vejam aqui, por exemplo, a loja e doce tem o relacionamento vende. O relacionamento preço, ele é associado ao relacionamento vende. Ou seja, cada doce tem um preço diferente na loja. Portanto, essa é uma propriedade do relacionamento e não das entidades. Eu não posso dizer que uma loja tem um preço e que um doce tem um preço absoluto, um preço único. Posso até dizer assim, existe um preço recomendado, mas cada loja vai vender o doce por um preço diferente. Portanto, preço é um atributo do relacionamento do par loja-doce e não só da loja e só do doce. Então, nesse caso aqui, eu posso ter relacionamentos nos atributos. Isso é super comum nas modelagens que a gente vai ver por aí. Também é comum que a gente tenha atributos chaves, ou seja, atributos de um tipo de entidade, assim como tem no modelo relacional, atributos de uma entidade que identificam univocamente aquela entidade. Por exemplo, empresa vai ter CNPJ, CPF vai ter pessoa e assim por diante, né?
Existem entidades que não possuem atributos chaves. Todas geralmente têm, e existem algumas que não têm, são chamadas de entidades fracas. A gente vai estudar daqui a pouco como é que a gente vai tratar as chamadas entidades fracas. Então, é super fácil identificar atributos chaves, identifiquei aqui, bem simplesinho, só colocando aqui, sublinhando aqui os atributos que são chaves. Então, estou dizendo aqui que no meu banco de dados, cada loja tem um nome diferente e tem um CNPJ diferente, cada cliente tem um CPF diferente, cada fabricante tem um nome diferente e tem um CNPJ diferente também. Tá? Então, nesse caso aqui, eu acrescentei chaves nesse nosso diagrama ER, certo? Bem simples. Bom, mas existem entidades que não vão ter identificadores, né? Que são chamadas de entidades fracas. Então, ocasionalmente, entidades de um conjunto de entidades necessitam de ajuda para identificá-las univocamente. Quando a entidade é dito como fraco, se na tentativa de identificar a entidade unicamente, necessite de seguir um ou mais relacionamentos um para muitos e incluir as chaves das entidades relacionadas dos conjuntos de entidades conectadas. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só. A doce, né, não tem uma chave. Não tem uma chave. Então, significa que para identificar cada entidade do tipo doce, eu preciso saber também o seu fabricante. Tá certo? Então, por isso, entidade doce é chamada de uma entidade fraca. Entidade fraca. E eu identifico uma entidade fraca usando uma linha dupla no retângulo dessa entidade. Então, doce aqui está com uma linha dupla, essa e essa, para identificar que ela é uma entidade fraca. Eu botei em vermelho aqui, mas obviamente pode ser da mesma cor. E a participação também precisa ter a linha dupla e o losango, né, que identifica o relacionamento que vai ser usado para identificar as entidades fracas, também precisa estar em linhas duplas aqui. Então é isso que eu estou fazendo. Olha, nesse caso aqui, então, é chamado de relacionamento de identificação, porque doce vai usar a chave de fabricante para ser identificado. Então, por exemplo, um exemplo aqui, coloquei aqui, conjunto de entidades doce. Tem no atributo o nome Panetone, Panetone, Chocotone, Chocotone. Somente com esse nome eu não consigo identificar, porque o nome não é uma chave. Então eu uso o relacionamento, o conjunto de relacionamento fabrica, que é chamado de relacionamento de identificação, para identificar. Então eu tenho o Panetone, cujo nome o fabricante é Balduco, Panetone, cujo fabricante é Nestlé, Chocotone, cujo fabricante é Balduco, e Chocotone, cujo relacionamento é Nestlé, cujo fabricante é Nestlé. Agora sim, o par atributos da entidade fraca com o atributo da entidade forte, que identifica a entidade fraca, eles identificam univocamente as entidades da entidade fraca, né, do tipo de entidade fraca. E o relacionamento que é usado para isso é chamado de relacionamento de identificação. Então, dessa maneira, a gente vai ter as entidades fracas. Então, voltando lá para o nosso diagrama completo, né, eu tenho agora aqui uma entidade fraca, que é a entidade doce, acrescentando aqui no meu diagrama. Tá certo? Aqui tá, agora que eu notei que está invertido aqui, né? Não, tá aqui, tá certo. É doce desse lado aqui, desculpa. Tá certinho. Doce fabrica fabricante. Tá certinho aqui. Igual como tá aqui, só que aqui tá linear e aqui tá para baixo, mas é a mesma coisa. Tá certo? Então aqui, acrescentando o nosso relacionamento. Os relacionamentos de identificação sempre são do tipo 1N, tá certo? Porque a cada doce só pode corresponder a um fabricante, nesse caso aqui, como em outros exemplos que vão acontecer. Ok. Bom, a construção de um diagrama de entidade de relacionamento para modelagem conceitual, ela é feita com base, a gente já falou isso, nos requisitos que vêm da aplicação, falamos isso na aula passada. Então, e você precisa construir, então, o seu diagrama com base na descrição que foi feita do mundo real para então, fazer o projeto do banco de dados. Para isso, você vai evitar redundância, né? Vai tentar limitar o uso de conjunto de entidades fracas, não vai tentar criar um conjunto de entidades quando um atributo pode resolver e vai evitar relacionamentos entre mais de duas entidades porque eles são raros. Então, por exemplo, um caso aqui de redundância, né? Suponha aqui que eu coloco aqui um relacionamento que é quantidade de doces em fabricante. Esse relacionamento, esse atributo, né, quantidade de doces, ele é redundante, porque eu consigo saber
a quantidade de doces, contando no meu banco de dados quantos doces um fabricante fabrica. Então, o atributo quantidoces aqui, que deveria capturar a quantidade de doces fabricados pelo fabricante, ele é redundante porque essa informação pode ser capturada se a gente consultar o número de doces que um fabricante fabrica direto no banco de dados. A gente deve então evitar que esse atributo não é um atributo bom para a gente ter aqui, porque ele teria que ser atualizado toda vez que eu atualizasse, inserisse um novo relacionamento, uma nova entidade no banco de dados, um relacionamento de doce com o fabricante, né? Então, isso para evitar que isso aconteça, a gente vai evitar essa redundância. Então, essas redundâncias, elas ocorrem quando expressamos a mesma informação, nesse caso a quantidade de doce, de duas ou mais formas diferentes. Elas introduzem informação desnecessária e encorajam a inconsistência, porque representações distintas do mesmo fato podem tornar-se inconsistentes se a gente altera um e a outra não. Então, cada vez que a gente inserisse, a gente ia ter que inserisse um novo doce com o seu fabricante, a gente teria que atualizar a quantidade de doces aqui. Para evitar que isso aconteça, a gente não vai usar esse atributo quantidoces na nossa modelagem. Bom, outra coisa é decidir quando é que a gente vai criar um novo tipo de entidade ou se vai usar um atributo. Então, o conjunto de identidade, um tipo de identidade, deve satisfazer pelo menos uma das seguintes condições. É mais do que o nome de alguma coisa, tem pelo menos um atributo que não seja a chave e participa de múltiplos relacionamentos, um para muitos ou muitos para muitos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente teria a alternativa de usar fabricante como um atributo de doce. Mas um fabricante tem CNPJ, tem nome, tem endereço, eventualmente vai participar de relacionamentos. Portanto, aqui a melhor opção é que fabricante seja um tipo de entidade e não simplesmente um atributo, tá certo? Ele tem existência própria, tem informações que eu quero capturar na minha modelagem. Portanto, a melhor opção aqui é que esse fabricante seja modelado como um tipo de entidade e não como um atributo. Aqui eu estou mostrando já um diagrama R, um outro diagrama R, né, com um pouquinho mais de complexidade, baseado naquele modelo, naquela modelagem relacional, naquele esquema relacional company que a gente estudou bastante quando a gente estava fazendo o modelo relacional, para ilustrar de novo aqui os conceitos do modelo de entidade de relacionamento e como é que a gente constrói um esquema R com base nesse diagrama, tá certo? Olha só, tudo isso que eu estou falando aqui utiliza a notação diagramática do livro de Almazy e Navati. Outros livros têm outras notações, como daqui a pouco eu vou mostrar. Mas tudo que a gente está falando aqui segue então a notação proposta por Almazy e Navati. Então, vou primeiro ver aqui, olha só. Tem aqui, ó, por exemplo, o tipo de entidade projeto, que tem os atributos nome e número, os dois chaves, e o atributo localização. Funcionário, né? Dependente, que é a entidade fraca de funcionário, vejo aqui um relacionamento de identificação, 1 para N, entidade fraca, tá certo? Um funcionário, então, tem vários dependentes, um dependente é dependente somente de um funcionário. Aqui então estão as restrições de participação, né? Por exemplo, o funcionário é obrigado a trabalhar em algum projeto, todo projeto tem que ter pelo menos um funcionário trabalhando. Por exemplo, funcionário e departamento. Então, todo departamento tem que ter um gerente, tem que participar de uma vez, pelo menos, em gerencia. Aqui a gente tem um atributo, que é a data de início do relacionamento gerencia, horas do relacionamento trabalha para, e assim por diante. Quando vocês forem estudar pelo livro do Almazy e Navati, esse exemplo está bem detalhado. Aqui tem algumas construções do modelo de entidade de relacionamento que a gente não viu anteriormente, eu vou aproveitar para falar aqui agora. Primeira coisa, chamar os atributos complexos, né? É um atributo composto por outros atributos. Então vejam só, o atributo nome tem primeiro nome, inicial do meio e último nome. Então é um atributo composto de outros atributos, né? Então isso não deixa eu mostrar aqui agora, isso a gente pode fazer na entidade de relacionamento. Outro exemplo são os atributos derivados. Isso é uma maneira da gente controlar aquela redundância que eu falei. Por exemplo, nesse caso o atributo derivado é número de funcionários, né, que é o número de funcionários que o departamento tem. A gente representa isso como uma informação interessante, mas não vai materializar isso como um atributo quando a gente for projetar o banco de dados. É só para mostrar que essa informação é importante.
O outro é o atributo multivalorado, né? Então, por exemplo, um departamento aqui, ele tem um número, tem um nome, mas ele pode ter várias localizações, né? Então eu posso ter um conjunto de valores para o atributo localização. Isso é chamado de atributo multivalorado, tá certo? Então a gente não tinha visto ainda essas construções no modelo de entidade de relacionamento, mas a gente pode ter isso sim. Então, como eu falei, existem várias notações gráficas diferentes para a construção de diagramas ER. Nesse curso a gente está adotando a de Almazy e Navati, mas podem haver outras. Por exemplo, essa aqui é a notação utilizada no livro de Ullmann, Garcia Molina, Ullmann e Whedon, né? Onde, por exemplo, você tem aqui umas setas para indicar a participação total, né? Essa é uma outra anotação de Subachat, Kors e Sudasram, que você também tem as setas para indicar a participação, e os atributos são colocados aqui dentro das caixinhas da entidade, né, em vez de ter as elipses. Então isso aqui pode acontecer também. Eu posso ter, ou seja, diferentes notações para diagramas ER dependendo do autor. Repetindo aqui que a gente vai usar no nosso curso, a notação de Almazy e Navati é a única que eu vou aceitar, inclusive, na nossa avaliação, tá? Nenhuma outra a não ser essa, então, por favor, se preocupem em estudar essa notação, tudo bem? Resumindo aqui a notação de entidade do Almazy e Navati até agora, então temos entidades fracas, relacionamentos de identificação, atributos chaves, atributos multivalorados, atributos compostos, atributos derivados, participação total, né, de E2 em R, razão da cardinalidade 1 para N de E1 e E2 em R, e se eu quiser usar restrições estruturais usando as cardinalidades, também posso fazer isso explicitamente no caso do Almazy e Navati. Okay? Então, isso aqui é um resumo geral da anotação. Por favor, não deixem de estudar no livro essa anotação direitinho, que lá está explicado com bastante detalhe. Tá certo? A gente viu aqui na aula, mas é sempre importante também olhar no livro. Né? Uma coisa que eu também vou chamar a atenção agora que a gente já viu aqui, é como é que a gente nomeia os tipos de entidade. Geralmente os nomes são no singular, então por exemplo, doce e não doces, né? Loja e não lojas, uma vez que o nome se aplica a cada entidade individual pertencente ao tipo e não ao conjunto de todas as entidades. Então sempre substantivos no singular, tá certo? Nome de entidade e relacionamento em maiúsculas, essa convenção de Almazy e Navati. Nome de atributos apenas com a primeira letra maiúscula. Então observem isso quando vocês forem fazer os diagramas ER de vocês. Prática geral, entidades nomeadas como substantivos e relacionamentos como verbos, né? Então a gente viu o indica, compra, frequenta, prefere, gosta, né? Então todos os relacionamentos são verbos e todos os nomes de entidades, de tipo de entidades, são substantivos, certo? Uma última palavrinha aqui sobre essa confusão que às vezes é feita entre as palavras modelo ou esquema, né? Então, de novo, como a gente já falou várias vezes aqui, só reforçando, o modelo é a linguagem ou formalismo que eu uso para descrever a estrutura do banco de dados. Então eu posso falar no modelo relacional e no modelo ER, né? Enquanto que o esquema é a descrição da estrutura do banco de dados, ou seja, o resultado da modelagem, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um esquema ER, um esquema relacional, outro esquema relacional, nesse caso em SQL, certo? Então esquema relacional SQL, esquema relacional em notação gráfica diagramática e o esquema ER em notação, no caso diagrama ER, tá certo? Então a linguagem, o formalismo é o modelo e o resultado da modelagem é o esquema. Apesar disso, alguns autores usam o termo modelo para se referir ao esquema. O exemplo mais importante que eu faço questão de mencionar, o professor Carlos Reuser, que foi professor do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e deixou um livro muito importante, que é o livro Projeto Banco de Dados. Ele usa a palavra modelo para se referir ao esquema também, tá certo? Mas a maioria dos livros, esse é um livro muito importante, muito interessante, que vale a pena estudar por ele também, para modelagem, tem princípios muito interessantes de modelagem, mas usa, ao contrário do que a gente está fazendo aqui, o modelo também, a palavra modelo também para se referir ao esquema. Nesse curso a gente usa esquema, a mesma terminologia adotada pelos livros de Almazy e Navati, nosso livro texto, Subachat, Kors, Sudasram, Ramakrishna Egerk, Garcia Molina, Ullmann e Whedon, que são os nossos livros textos que a gente adota no curso. Todos eles fazem a diferenciação entre esquema e modelo da mesma maneira que a gente faz aqui. Então só para vocês tomarem cuidado quando forem usar as palavras modelo e esquema de novo, né? Já chamei atenção isso para várias vezes, chama atenção aqui. Muita gente na prática acaba chamando o esquema R de modelo ER.
embora isso não seja um pecado mortal, né, ninguém vai ser fuzilado por causa disso, a terminologia adotada pela maioria dos autores separa os conceitos de modelo e esquema desse jeito que eu estou usando aqui no curso de Banco de Dados 1 também. E de novo, relembrando, né, a ferramenta R-Case, desenvolvida lá na UFPE, usa a anotação Elmazer e Navat para a construção de esquemas de entidade de relacionamento, diagramas de entidade de relacionamento. Então, vocês podem baixar e usar a ferramenta para estudar, inclusive. Era isso na aula de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.